A necessidade de negociação diplomática, então estou lá no enunciado, hein? A necessidade de negociação diplomática para viabilizar o acordo tarifário, mencionado, é explicado pela seguinte característica do Mercosul. Gente, olha só que doido. Estamos falando de bloco econômico, tá? Vamos para o enunciado? Brasil e Argentina chegaram a um acordo para redução em 10% da tarifa externa comum. Eu vou te explicar já o que é isso, tá? Do Mercosul. O consenso foi alcançado durante a negociação entre o ministro das Relações do Brasil e o seu equivalente argentino, ministro das Relações Exteriores, no Palácio Itamaraty, em Brasília, no início do mês de outubro de 2021. A redução da TEC é um antigo desejo do Brasil, que pretende abrir mais sua economia e, com isso, ajudar a controlar a inflação. Já a Argentina temia que a medida pudesse afetar sua produção industrial. O acordo vai abranger uma ampla gama de produtos e ainda será apresentado ao Paraguai e Uruguai para que seja formalizado. Brasil e Argentina fecham um acordo para o corte de 10% da tarifa no Mercosul. Galera, a questão fala sobre blocos econômicos e os blocos econômicos eles têm fases de integração. Qual que é a primeira fase? Anota isso aí, hein, que isso é importante. Primeira fase de integração de um bloco econômico é a chamada Zona de Livre Comércio. Zona ou área, tá, gente? Livre comércio. Quando o bloco chega nessa fase, você tem a abolição dos impostos na circulação de mercadorias, circulação interna de mercadorias, tá? Beleza? Então, comércio sem imposto. Segunda fase. Segunda fase é a fase que está o Mercosul. Nós estamos falando aqui da criação da tarifa externa comum pela União Aduaneira. União Aduaneira. Léo, o que é a União Aduaneira? É quando você cria um imposto comum para importação de mercadorias, tá? A chamada TEC. Então, que é um imposto comum de importação. Beleza? Essa é a TEC. Que é o que está sendo discutido. Gente, a TEC, ela é criada para quê? Para padronizar o imposto de importação de mercadorias para dentro do bloco, tá? O Mercosul está nessa fase hoje, atualmente. A terceira fase, gente, é... Vamos colocar aqui o mercado comum. Mercado comum. Léo, o que é o mercado comum? É quando você tem as 4 circulações, as 4 liberdades, tá? Ó. Livre circulação de, vamos colocar aqui, ó, capitais, que é dinheiro para investimento, ou dinheiro mesmo que está circulando dos países, tá? Serviços, como o serviço de telefonia, serviço bancário, mais mercadorias e pessoas. Sem imposto. Nada disso vai ter imposto. Mais pessoas. Beleza, galera? Isso aqui é o mercado comum, que é a quarta fase. E a quinta... terceira. E a quarta fase, galera, é a União Econômica e Monetária. Econômica e monetária, que tem a ver com o que, Léo? Que tem a ver com a criação da moeda única comum, tá? Beleza? Moeda única comum, que é o caso da União Europeia. Só os europeus chegaram nessa fase. Certo, galera? Então, ó, se quiser dar um print aí. Lembrando que a zona de livre comércio eu não coloquei aqui, mas é a abolição do comércio, ou abolição do imposto no comércio entre os países do bloco, tá? Livre comércio é nesse sentido, beleza? Dito isso, vamos lá para a questão. Olha lá. Muito bem. A necessidade da negociação para viabilizar o acordo é explicada pela seguinte característica do Mercosul, que está na segunda fase. Limitação da circulação financeira. Galera, o Mercosul, ele não tem uma livre circulação financeira,
tá? Então não tem como você limitar um negócio que não existe, né? Porque isso seria a terceira fase, então não pode ser a letra A, tá? Padronização da política monetária seria a quarta fase, que é criar uma moeda única comum. Mercosul está na segunda fase, tá, gente? União aduaneira. Então, importante, Mercosul está nessa fase aqui. Funcionamento da União Aduaneira, perfeito, bingo, né? Gabarito da questão, letra C. Dependência da exportação agrícola, tá? Olha, gente, isso aqui não é um imposto para exportação, mas é um imposto para importar. TEC significa tarifa externa comum, mas não diz respeito à exportação de mercadorias, e sim à importação delas. Então não pode ser a letra D. Equivalência na legislação trabalhista. Gente, também nós estamos falando ali de uma alteração numa regra de equivalência de direitos trabalhistas, tá? Então, ficamos aí na alternativa C.